Olá, amigos! Hoje nós vamos falar das dificuldades que criam limites em nossas vidas. Nossos bloqueios para o crescimento, nossas decepções e nossas fugas. Como a interpretação de nossa realidade pode ampliar nossas dificuldades ou suavizá-las? Como as palavras criam um código linguístico capaz de nos tolher ou liberar forças poderosas em nós mesmos. Culpa, estresse, desilusão, como agem na realização de nossos objetivos. Um programa carregado de dicas e informações. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do programa de hoje. Como nós podemos enfrentar as nossas dificuldades? Qual a sua dificuldade? Vamos para um rápido intervalo comercial e nós já retornaremos ao programa com dois convidados especialíssimos, duas psicólogas que vão trazer uma grande contribuição no programa desta noite. Até já! Ok, nós estamos já de volta com o programa Descobrindo Sua Mente pela TV Orkut, que hoje traz uma pergunta. O tema é uma pergunta. Qual a sua dificuldade? Eu gostaria de apresentar as nossas convidadas de hoje. Eu estou trazendo aqui a psicóloga Wanda Dias Ferraz, que é psicóloga, neuropsicóloga, está conosco. A psicóloga Juliana Paganelli, psicóloga clínica, e ambas trabalham no consultório de psicologia e ressignificação humana, na nossa equipe de trabalho. E agradecer muito a presença de vocês, e hoje nós vamos fazer uma verdadeira investigação sobre qual sua dificuldade. Wanda, eu vou começar com você. Por que é importante a pessoa conhecer as suas dificuldades? Bem, porque do momento que nós conseguimos localizar as nossas dificuldades, fica muito mais fácil criar um sentido para procurar a solução, tá? E para isso, nós temos que recordar até um pouquinho das nossas experiências anteriores, né? Para saber como que nós lidamos com as nossas dificuldades anteriores, para usar até como um guia para as dificuldades atuais. Só que, por muitas vezes, por pressões, né, internas nossas, nós não conseguimos, muitas vezes, localizar exatamente qual que é a nossa dificuldade, né? Então, o primeiro passo é organizar, né, os nossos obstáculos para poder identificarmos essas dificuldades. E aí desenvolver um plano, né, de ação para a solução. Wanda, muitas vezes a pessoa resiste em entrar em contato com as suas dificuldades, né? Às vezes a pessoa não gosta, né? Inclusive, quando alguém mostra para ela alguma dificuldade, uma crítica, acaba tendo, é isso, Juliana? Acaba tendo resistências. Isso acontece? Com certeza, Alexandre. Mesmo porque, quando nós deparamos com algum obstáculo na nossa vida, e esse obstáculo está sendo muito difícil de ser transponível, né, da gente passar por esse obstáculo, a gente tem que dar uma olhadinha, né, na nossa vida, como que ela está, né? Se nós temos crenças negativas impossibilitando, como é que está a nossa vida emocional interna, como é que está as relações, né, com os nossos familiares, com o meio, e como também, né, muitas vezes, quando a gente olha um pouquinho lá para trás, nós vamos descobrindo que nós trazemos esquemas que dificultam no aqui e agora, né, transportar essas dificuldades. Às vezes por medo, por insegurança, né, por medo de não ser capaz. Quer dizer, a pessoa muitas vezes ela resiste.
é duro olhar as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, mas o que você está colocando para nós é que é fundamental a pessoa conhecer as suas dificuldades, aceitar as suas dificuldades, para que ela possa mudar, para que ela possa dar um salto de qualidade na sua vida. Se ela não reconhecer as suas dificuldades, fica difícil, né? Porque eu noto que há uma diferença muito grande entre aceitar e concordar, né? Às vezes, a gente tem uma dificuldade, a gente tem um embaraço, o eu aceitar que eu tenho essa dificuldade não significa que eu concorde com ela ou que eu vá querer incensá-la para mantê-la. Não é isso. É aceitar no sentido de reconhecer e, a partir daí, eu posso me organizar para tentar superar. É isso? Isso mesmo. Muito bem. Juliana, as nossas dificuldades, elas sempre estão associadas à maneira como eu interpreto a realidade, a maneira como eu me vejo. Como você vê essa relação entre percepção e dificuldades? Com certeza, né, Alexandre? Porque muitas vezes o que é difícil pra gente pode não ser pro outro. Então nós distorcemos o nosso pensamento e com isso nós acabamos olhando aquilo como crítica, como fracasso, como algo que fosse mesmo um obstáculo, um empecilho, que muitas vezes não é. Muitas vezes nós generalizamos, nós fantasiamos e nós deixamos uma dificuldade que é muito pequena, uma coisa muito maior. E aquilo nos causa um bloqueio enorme também. Então, a interpretação, o modo como nós olhamos para aquilo, nos causa muita dificuldade. Se eu olhar para minha unha e ver que minha unha quebrou, e ver aqui, e olhar para isso, e ver como se fosse algo que vai me dar uma insuficiência, aquilo realmente vai ser assim. Então, varia muito de como nós percebemos, né? Tem muitas pessoas que passam por grandes dificuldades de todas as ordens sociais, ou até orgânicas, ou até psicológicas, e elas conseguem superar aquilo porque elas não olham como se aquilo fosse um problema, e sim como se fosse um desafio para superar, para ir além. Então o problema acaba sendo menor, a ansiedade é baixa e o problema acaba sendo bem menor mesmo, acaba não tendo tanto foco naquilo, a dificuldade acaba sendo mais atenuada e aí você acaba superando maior. Então é isso que a gente faz em terapia muitas vezes, ressignificar, colocar um novo significado frente àquela dificuldade, para aquela dificuldade virar uma facilidade para que você supere o seu obstáculo. Você sabe, é muito interessante o que você está falando, e conforme você foi contando, você me lembrou uma passagem na minha vida. Uma passagem que aconteceu talvez por volta de 25 anos atrás, ou até um pouco mais. Eu trabalhei durante uma época na CVV, no Centro de Valorização da Vida. E ainda era bem no início da CVV. E nós todos sabemos que a CVV é uma obra muito interessante que trabalha com pessoas quando estão próximas de uma tentativa de suicídio, né? E as pessoas que, de certa forma, apoiam, dão suporte para essas pessoas, são outras pessoas comuns, de todas as profissões, etc., imbuídos de uma boa vontade e passam por um treinamento. No caso, eu fiz o curso, passei por um treinamento, e o meu professor chamava-se Valentim Lorenzetti, que alguns anos atrás veio a falecer. E o Valentim era jornalista da Folha de São Paulo, uma pessoa brilhante. E eu me lembro que numa das primeiras aulas do curso que eu fiz na CVV, ele contou uma história que me marcou muito. Ele contava de um senhor de idade, já com uma idade avançada, que ele veio procurar a CVV. No caso dele, não foi nem por telefone, ele já veio direto no plantão buscar uma ajuda. E o rapaz era um jovem atendente,